Na página 100 dessa edição do livro Em Busca de Sentido, Viktor Frankl trata sobre a relação estado de alma e imunidade do organismo, perda da esperança e perda da saúde física. Ele viu pessoas definharem a partir da imersão num estado de alma deplorável. Então, olha o que ele declara nessa página 100, abre aspas. Quem conhece as estreitas relações existentes entre o estado emocional de uma pessoa e as condições de imunidade do organismo, compreenderá os efeitos fatais que poderá ter a súbita entrega ao desespero e ao desânimo. Sabe? Isso é impressionante. As pessoas definham quando perdem a esperança. A esperança que se adia faz adoecer o coração, diz o livro de Provérbios. Daí a necessidade, diante de quadros de sofrimento crônicos de nossa vida, de nós alimentarmos a nossa alma com palavras de fé, sabe? A fim de continuarmos a dizer: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu não sei o que me aguarda, eu não sei como que Deus vai tratar desse problema, mas uma coisa eu sei: os cabelos da minha cabeça estão contados, não cai um pardal do céu sem a sua permissão, Ele tem um pacto de amor comigo e o que me aguarda é no mínimo melhor. Eu só não sei o que acontecerá. O que eu sei é que o seu plano eterno se cumprirá. Observe que esse tipo de declaração, que pode soar como extremamente otimista, preste atenção, ela se ajusta perfeitamente à visão de mundo dos cristãos. Os cristãos creem na existência objetiva de um Deus infinito pessoal. Por isso, eles são levados a crer que quando os seres humanos fazem uma aliança com esse Deus, passam a servi-lo em amor, esse Deus lhes apresenta promessas relativas ao presente e ao futuro. Então, há uma forma de pensar que eu chamaria de teológica, que é o pensamento regido por essas pressuposições cristãs. Por isso que encontrar um pregador numa aldeia, expondo o conteúdo das Sagradas Escrituras, significa encontrar alguém tratando de problemas psicológicos. Porque a teologia lida com gigantes da alma. A teologia tem o que dizer para a culpa, para a autoestima baixa, sabe? Para a ansiedade, para a desesperança, para o medo, sabe? Para cada gigante da alma desse, a boa teologia do Antigo e do Novo Testamento nos oferece aquela pedra, sabe? Que, quando atirada na testa do gigante, sabe, faz com que ele desabe. Eu me lembro daquela história contada por John Bunyan no livro O Peregrino, sabe? É um livro repleto de sabedoria cristã. Então, ele descreve a busca de um personagem chamado Cristão, que procurava a vida eterna, procurava a Nova Jerusalém, a salvação da sua alma. Então, num dos capítulos, eu quase falei Viktor Frankl, John Bunyan descreve Cristão caindo no castelo da dúvida. Ele vai parar no castelo da dúvida, ali ele é preso, e vem a se encontrar sob as ameaças do gigante desespero. Então, John Bunyan está tratando da seguinte questão: o que acontece com a vida do cristão na sua jornada espiritual quando esse se depara com a dúvida? Quando o cristão vai parar no castelo da dúvida, ele se torna prisioneiro dela e abre espaço em sua vida para o desespero. E aí então John Bunyan descreve cristão no castelo da dúvida, preso, lembrando-se de que ele trazia no bolso uma chave que é capaz de abrir a porta de qualquer cadeia. A chamada chave da promessa. Cristão pega a chave da promessa, abre a porta da cadeia, do castelo da dúvida,
foge do castelo, gigante desespero vem em sua direção e sofre um ataque cardíaco, não consegue acompanhar as passadas de Cristão e morre. Com isso, John Bunyan estava dizendo que quando nós vamos parar no castelo da dúvida, o desespero se estabelece e aí então, nessas horas, a nossa arma é a fé na promessa. Naquelas promessas que Deus tem feito ao seu povo na sua palavra. Essas promessas são capazes de nos levar a fugir de qualquer cadeia e banir da nossa vida qualquer espécie de desespero. E aí então, voltemos aqui a Viktor Frankl. Em última análise, meu companheiro foi vitimado por sua profunda decepção pelo não cumprimento da libertação pontualmente esperada, que reduziu drasticamente a capacidade imunológica do seu organismo contra a infecção de tifo. Então, ele esperava ser liberto, não foi liberto. Aquilo lhe causou tremenda frustração. Sabe? Paralisaram-se sua fé no futuro e sua vontade de futuro, acabando seu organismo por sucumbir à doença. Como nós precisamos cuidar da nossa alma, não basta fazer exercício físico, dieta, sabe, ingerir líquido e evitar o consumo excessivo de álcool ou fumo, se a nossa cabeça não vai bem, sabe? E nesse sentido, eu confesso a você, a minha maior dificuldade, o que eu vou falar é muito polêmico. Eu aprecio muito o trabalho dos psicanalistas, eu tenho respeito profundo pela psicanálise, o trabalho dos psicólogos em geral. Sabe? Gosto muito do que Viktor Frankl fala sobre a sua teoria, sabe? Embora não feche com ela incondicionalmente. Agora, eu não daria para ser assim um psicólogo no qual nas sessões de aconselhamento, de terapia, não falasse explicitamente, enfaticamente sobre o conteúdo do cristianismo. Porque eu não tenho... Esse é um problema que eu tenho com a logoterapia, sabe? Porque tudo que Viktor Frankl fala só tem sentido se partirmos da pressuposição de que Deus existe, que podemos chamá-lo de Pai, sabe? Porque não é a palavra Deus que resolve. Nós precisamos de um Deus que atenda às demandas da nossa alma, cujo amor silencie toda e qualquer voz de desespero. Bom, mais uma vez, ainda na página 100, falando sobre perda da imunidade a partir da perda da esperança. Abre aspas. Antes, a causa dessa mortandade em massa devia ser procurada exclusivamente no fato de a maioria dos prisioneiros ter se entregue à habitual e ingênua esperança de estar de volta em casa já para o Natal. Ele percebeu isso. Muitos presos acreditavam que por alguma obra, sabe, aí do destino ou da providência, eles estariam em casa no Natal. Aí vinha o Natal, eles se viam no campo de concentração e eram abatidos de vez. Simplesmente o organismo, a saúde se deteriorava subitamente a partir da perda da esperança. Como, porém, as notícias dos jornais fossem tudo menos animadoras, ao se aproximar daquela data, os reclusos foram tomados de desânimo e decepção gerais, cuja perigosa influência sobre a capacidade de resistência dos prisioneiros se manifestou justamente também naquela mortandade em massa daquele período. Ele testemunhou uma mortandade em massa, fruto da queda da imunidade, que tinha como causa maior a perda, repito, da esperança. Agora vamos para alguns parágrafos das páginas 101, 102 e 103, que são maravilhosos. Olha só, meu Deus do céu, isso aqui é coisa para a gente ler com muito cuidado. Ele diz assim, precisamos aprender e também ensinar as pessoas em desespero que, a rigor, nunca e jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim exclusivamente
o que a vida espera de nós. Isso aqui é muito bonito, sabe? Olha, repito, olha, eu vou repetir o que Vitor Frankl registrou. Olha, precisamos ensinar as pessoas em desespero que a rigor nunca e jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim exclusivamente o que a vida espera de nós. Então muitos estão a perguntar, sabe? O que eu espero da vida? E o Vitor Frankl nos leva a inverter a pergunta. O que a vida pode esperar de nós? Olha, se nós pensamos em vida em termos absolutamente impessoais, sabe? Na vida como, sabe, a preservação da nossa existência nesse planeta, não acredito que isso dê conta, sabe? Que sirva de solução para o problema da desesperança. Porque, veja só, é a mesma coisa que a mulher se maquiar, se perfumar, usar o vestido mais belo para um homem que não virá mais ao seu encontro. Você está entendendo o que eu estou falando? Estou dizendo o seguinte, você se perfuma e não tem ninguém para sentir o seu perfume. Meu Deus, será que eu estou conseguindo traduzir o ponto? O que eu estou querendo dizer? Porque, veja só, essa história, eu achei a sentença lindíssima. Tanto é que eu repeti a declaração de Vitor Frankl. Não é tanto perguntar o que eu espero da vida, não é tanto pensar nisso, mas sim o que a vida pode esperar de mim. Mas eu preciso de alguém no universo para que essa entrega tenha sentido. O que é a vida? Sabe? Eu não tenho motivo para amar esse planeta. O Sol, a Lua, as estrelas. Eu preciso de um ser pessoal que se comova ao ver a minha entrega. Sabe, eu preciso de alguém para quem eu possa dizer, olha, pode esperar isso de mim, pois é isso que eu tenho a oferecer a ti, porque eu amo. Eu amo porque o Senhor é excelente. Eu amo porque o Senhor tem se revelado como um Deus que me ama também. Meu Deus. Ainda na página 101. Não perguntamos mais pelo sentido da vida, mas nos experimentamos a nós mesmos como os indagados, como aqueles aos quais a vida dirige perguntas diariamente e a cada hora. Perguntas que precisamos responder, dando a resposta adequada não através de elucubrações ou discursos, mas apenas através da ação, através da conduta correta. Eu acho isso aqui sensacional. Em última análise, viver não significa outra coisa senão arcar com a responsabilidade de responder adequadamente às perguntas da vida, pelo cumprimento das tarefas colocadas pela vida a cada indivíduo, pelo cumprimento da exigência do momento. O que ele está dizendo é o seguinte, que o importante é você cumprir sua missão. É o que o apóstolo Paulo declara, que ele não considerava a vida preciosa para ele próprio, contanto que ele cumprisse o seu chamado, o ministério de revelar ao mundo o Evangelho de Cristo. Paulo fala isso com muita clareza. Ele também declara, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz dará não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Então havia alguém. Havia a percepção de uma missão a ser cumprida. Repito as palavras de Cristo. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Agora, para que eu realize a obra da minha vida, eu tenho que ver sentido na história. Sabe, eu tenho que... porque, veja só, essa coisa não é dada pelas circunstâncias, não é dada pela natureza, não é dada pelo mundo. Essa coisa eu diviso, veja, na minha relação pessoal com Deus. É claro que eu posso usar as circunstâncias da vida a fim de que, por meio
das leituras que posso fazer, discernir que plano é esse que Deus tem para a minha vida. Agora, é essencial que eu tenha uma causa, que essa causa faça sentido para mim. É essencial que eu tenha alguém a quem servir. Então, o cristão é simplesmente um ser humano que perderia por completo a energia para viver, se perdesse de vista o fato de que alguém, veja só, alguém no universo para o qual ele possa dizer: eis aqui a minha vida. Maria disse para o anjo: olha, você foi escolhida para gerar o Messias. O que ela falou? Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a sua vontade. Pode me engravidar. Ofereço meu corpo. Olha que coisa linda. Ofereço meu corpo a ti. Manifesta-te através de mim. Gere Cristo por meio da minha vida. Esse é o nosso chamado. Gerar Cristo. Essa é a nossa missão. E nesse sentido, a logoterapia é perfeita quando vem acompanhada dessas grandes pressuposições cristãs. Há um Pai, um Deus excelente que pede de nós o que é razoável. Vivemos num mundo caído, repleto de gente, sabe, sofrendo, de gente que está vivendo administrando os sintomas da desesperança, e nós fomos chamados por Deus para alcançar essas pessoas, para fazer com que elas recobrem o fôlego da vida, sabe, por meio do conhecimento da esperança que há em Cristo. Agora vamos aqui para a página, aqui, é isso aí, 102, vamos agora para a página 103, olha o que ele diz, olha, abre aspas. O que nos importava já não era mais a pergunta pelo sentido da vida como ela é tantas vezes colocada, ingenuamente, referindo-se a nada mais do que a realização de um alvo qualquer através da nossa produção criativa. O que nos importava era o objetivo da vida naquela totalidade que inclui também a morte, e assim não somente atribui sentido à vida, mas também ao sofrimento e à morte. Esse era o sentido pelo qual estávamos lutando. Perfeito, irretocável. Está dizendo o seguinte, porque veja só, quando nós falamos em cumprimento da nossa missão, nós precisamos entender o seguinte. Nessas horas eu me lembro do famoso pregador Martin Lloyd Jones. Permita-me aqui, dizem que quem prega com paixão comete anacolutos, ou seja, está desenvolvendo o pensamento, de repente faz alusão a uma outra coisa, e aí escapa da sua mente o que é aquilo sobre o que ele estava falando. Mas vamos lá. Martin Lloyd Jones, famoso pregador galês, que pregou entre 1940 e 1968 na capela de Westminster, na região de Westminster, em Londres. E é o maior pregador para mim, para o meu gosto do século XX. E ele disse o seguinte, que ele terminou a vida vítima de câncer, sem poder pregar. Ele disse o seguinte, final da vida dele: olha, ai de mim se dependesse do ministério da pregação para encontrar sentido na vida. Se eu dependesse disso, eu estaria morto agora. Porque eu estou aqui nessa cama, sem poder pregar, sem poder estar no púlpito e fazer aquilo que eu tanto amei. Então ele entendeu que nós precisamos encontrar sentido, veja só, não apenas por meio do exercício da nossa vocação, do nosso chamado, mas também encontrar sentido nas lutas e na morte. De modo que, veja, nas horas em que ficar evidente que nós não temos mais nada a fazer, que chegou o momento de desarmarmos o nosso acampamento, o nosso tabernáculo e partirmos, mesmo assim, vermos sentido. E isso porque Jesus é a ressurreição e a vida. E os que morrem em Cristo, disse o próprio Cristo, são levados pelos anjos do Senhor para o seio de Abraão, para o seio do Pai.